convidado do Perspectiva de hoje é advogado, especialista em Direito Público e mestrando em Direito Administrativo. Atua nas áreas de Direito Administrativo, Constitucional, Penal e Parlamentar. Ainda é conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal para o triênio 2016-2018. E para falar sobre combate à corrupção, eu recebo aqui o conselheiro da OAB, Antônio Rodrigo Machado. Bem-vindo ao Perspectiva. Obrigada pela participação, doutor. Eu que agradeço. Eu gostaria que o senhor começasse definindo o que é corrupção, essa coisa que anda na boca. Para o Estado, seja para aferir vantagem para si ou para uma outra pessoa. Como eu disse bem, seja para o servidor público, seja para um particular. É retirar vantagem ilicitamente do Estado, do dinheiro que deve servir a todas as pessoas, né? O dinheiro do Estado, o dinheiro público, ele serve para o patrocínio de políticas públicas, de serviços públicos, como saúde, educação, segurança pública. Ao privatizar esse dinheiro, ou seja, ao levar esse dinheiro para o patrimônio individual do agente público ou de um particular, a gente está quebrando as regras do sistema, as regras do nosso ordenamento jurídico e, consequentemente, causando um prejuízo para toda a população. O senhor disse aí da privatização do dinheiro público, né? O que é isso para a pessoa que está lá em casa entender? A privatização do dinheiro público é, como o próprio nome já diz, se o dinheiro ele é do Estado, ele é da administração pública, ele é do público. Ela é de todas as pessoas. É um dinheiro que tem uma propriedade coletiva. Esse não é um dinheiro que tem que servir aos interesses pessoais de cada um individualmente ou até mesmo de grupos, especificamente falando de uma organização criminosa que se apodere de espaços de poder, de espaços públicos para conseguir vantagens para si. A privatização do dinheiro público significa tornar um dinheiro que é público, esse dinheiro que é coletivo, privado. Seja individualmente, seja coletivamente. Se o dinheiro é do Estado, ele tem que servir a todo o público, a todas as pessoas, à sociedade. Privatizar é levar isso para o patrimônio privado, particular, que contraria o interesse de toda a nossa sociedade. E qual que é o impacto disso para a população? Porque eu tenho a impressão que muita gente não entende. Se tornou comum no Brasil, por vezes, dizer rouba, mas faz. Né? A pessoa se acostuma a ouvir isso e acha que o dinheiro público não é de ninguém, nem dela mesma. Qual que é o impacto disso para a sociedade? Na formação do Estado brasileiro, a gente viveu durante muito tempo, isso desde a nossa colonização, a dificuldade na divisão entre aquilo que é patrimônio do Estado, aquilo que é patrimônio público e o que é patrimônio privado. Seja através de políticas clientelistas ou coronelistas, essas políticas fizeram com que diversos políticos, digamos assim, diversos detentores de mandatos eletivos ou nem tão eletivos assim, autoritariamente impostos, essas pessoas tivessem o controle do dinheiro do Estado. Então, através desse controle, só tinham acesso às políticas públicas, aos serviços públicos, aqueles que eram amigos do rei. Então, nesse momento que você tem pessoas que tratam o patrimônio público como se fosse algo privado, como se fosse algo de si, as políticas não eram feitas para todas as pessoas. Então, há uma dificuldade em entender o que de fato é patrimônio do Estado, que é patrimônio da administração pública, e o que era, de fato, uma benesse privada, particular. Então, está na origem da corrupção o tratamento do Estado como se fosse algo privado. Então, nesse momento, a política clientelista, ela fazia com que o Estado fosse direcionado apenas aos amigos do rei. Então, a dificuldade em compreender a divisão entre o que era uma política de Estado e o que era uma política privada, inclusive isso estando no nascedouro, digamos assim, do nosso sistema eleitoral, com os chamados currais eleitorais, que eram zonas de poder estabelecidos pelo Estado, mas que atendiam às benesses de um indivíduo por si só. Você está falando aí da história e a percepção que a gente tem que ao longo da história foi se evidenciando a corrupção e cada vez mais criando regras para que ela não aconteça. Mas por que hoje em dia, com tantas regras para que essa corrupção não se dê, de fato, ela ainda acontece? É má gestão? O que é? É uma série de fatores. Essa nossa cultura, que historicamente a gente acabou de explicitar, ela faz com que os espaços de poder
os espaços públicos eles possam servir também para uma benesse individual. Então é aquilo que a gente diz que todo mundo espera um caminho mais fácil para obter as suas vantagens. Então, dentro dessa cultura, da gente não conseguir dividir bem o que é espaço público e o que é espaço privado, muitas pessoas, quando elas têm para si uma oportunidade de conseguir, de lograr êxito financeiro de forma mais fácil, elas assim o fazem. Dentro do nosso sistema eleitoral, a gente vive, todo mundo sabe cotidianamente que nós temos um grande problema da compra de votos. Nós temos também um grande problema da utilização da máquina pública para conseguir vencer uma eleição. Então, tudo dentro dessa cultura de corrupção faz com que esse dinheiro que deveria servir para a construção de obras públicas, de diversas benesses para a sociedade como um todo, elas sejam revertidas em prol de um interesse individual. Então, esse é um dos grandes prejuízos da corrupção. O dinheiro que teria que ser direcionado a uma determinada política pública, ele é voltado para algo que não vai trazer um retorno para todo o coletivo. Então, nós temos hoje diversas legislações, diversas normas muito atuais, muito modernas, porque o combate à corrupção não é uma coisa específica do nosso país. Ele é algo que tem sido feito em diversos países ao redor do mundo. Claro que a gente precisa ter uma grande preocupação, que muitas vezes o combate à corrupção, ele esconde interesses comerciais. Então, por exemplo, um determinado país, ele está na disputa comercial com o Brasil, acerca de obras na África, por exemplo, ele pode entender, compreender que uma das formas dele conseguir vencer as empresas brasileiras é iniciar um combate à corrupção que, na verdade, vai enganar as pessoas, que o que ele quer, de fato, é minar a força daquelas empresas brasileiras para que ele possa conseguir aquelas obras num determinado país, de um determinado continente no mundo. Então, o combate à corrupção precisa ser tratado de forma muito cuidadosa, mas hoje nós temos regramentos que são internacionais e que esses regramentos internacionais influenciam a construção das nossas normas no nosso país. Hoje a gente tem um capítulo inteiro de normas relacionadas ao direito civil, aliás, ao direito administrativo na esfera civil e também na esfera penal, que tratam da corrupção com relação a entidades estrangeiras, a organismos internacionais. Então, o nosso regramento, que conta agora com diversas leis novas, a partir de 2013 para cá também, lei anticorrupção, o decreto que regulamenta a lei anticorrupção, que são questões que tratam da corrupção no âmbito das empresas, que são legislações muito novas, mas que isso não vai acabar com a corrupção, mas vai tratar de uma fiscalização do dinheiro público de maneira mais eficiente. Então, nós temos uma série de normas que essas normas fazem com que a gente tenha um combate à corrupção de forma mais efetiva. Mas a origem da corrupção é a cultura de privatização desse dinheiro que é público. Doutor, o senhor falou já sobre o que é corrupção, por onde ela se esvai, por onde esse dinheiro se torna o dinheiro público, privado. E isso dificulta a vida e atrapalha a vida pública das pessoas como um todo, né? Mas eu gostaria que o senhor explicasse para a gente um pouco sobre o nepotismo, que muita gente acha que não é uma corrupção. O que é o nepotismo e ele é considerado corrupção? O nepotismo não só é considerado corrupção, como ele é uma das principais formas de corrupção. Felizmente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o nepotismo é algo ilegal, é algo que não atende às finalidades definidas pela própria Constituição para a administração pública, porque é algo que não corrobora com o princípio da impessoalidade, com o princípio da moralidade. O nepotismo é a contratação de parentes para o exercício de cargos públicos. Isso, ao longo da história brasileira da administração pública, do poder público, sempre foi algo muito comum, né? A gente separar os melhores cargos, as melhores funções e, primordialmente, os melhores salários para os amigos daquelas pessoas que detêm o poder maior. Então, um prefeito que contrata sua esposa, seu sobrinho, seu primo, sua mãe, seu pai, para um determinado cargo público que deveria ser destinado ou a um servidor público efetivo, um servidor público que fez o concurso público e ocupa aquela função, ou uma pessoa que vai ocupar um cargo em comissão. Mas o cargo em comissão, tanto o cargo em comissão como as funções de confiança, que eles são estipulados pelo nosso ordenamento jurídico para funções de direção, de chefia ou de assessoramento,
essas pessoas também precisam ter uma aptidão técnica, né? Não é porque é um cargo de confiança que essa pessoa não precisa perpassar pela trilha de desempenhar bem a função pública. Lembremos, o concurso público, o provimento de um cargo público, as regras da administração pública, elas não são fins em si. Na verdade, são instrumentos para aquilo que é mais importante, que é a prestação do serviço público. O mais importante não é a realização de um bom concurso público. O mais importante é que no concurso público a gente consiga separar os melhores cidadãos que vão prestar o melhor serviço público. Então, toda a máquina administrativa, ela tem que estar a serviço daquilo que realmente importa, que é tornar a vida da população um pouco melhor. Então, o nepotismo, afora algumas injustiças, porque, de fato, você pode ter um parente que tenha uma aptidão técnica que possa desempenhar aquele cargo da melhor maneira possível. Só que as regras, elas têm que ser feitas não com base nas exceções, e sim com base naquela trilha que é o mais comum. O mais comum na contratação de parentes é que essa contratação ela seja feita não com base na aptidão técnica, mas sim com base na proximidade pessoal. E a impessoalidade é um dos princípios da administração pública. Então, o nepotismo foi afastado do nosso ordenamento jurídico, hoje se constitui uma ilicitude. Muito embora, para os cargos de secretário de município, secretário de Estado, o nepotismo não seja ainda uma regra aplicada de acordo com a decisão do ministro, mas basicamente na administração pública como um todo, o nepotismo está afastado da sua incidência. Além do nepotismo, em que base se dá a corrupção também? Ela pode estar envolvida nos âmbitos civil, penal e também administrativo? Está envolvida em tudo isso? Em todos os aspectos. Nós temos, do ponto de vista administrativo, se um servidor ele comete um ato de improbidade, um ato de corrupção no seu dia a dia, ele vai responder um processo administrativo disciplinar, aquilo que comumente são chamados os PADs. Né? Então, o servidor ele responde por aquele delito. Nos casos mais graves, ele será demitido. Em alguns casos, dentre esses casos mais graves, ele ficará impossibilitado de retornar ao serviço público. Não apenas ao cargo dele, a todo e qualquer cargo público. Ele fica impossibilitado de exercer uma função administrativa dentro de um cargo público. No âmbito civil, nós temos a chamada lei de improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa, ele pode fazer com que o servidor que tenha causado um dano ou tenha enriquecido ilicitamente na administração pública, ou até mesmo tenha ultrapassado os princípios da administração pública, que ele pague multa, que ele devolva o dinheiro que ele se locupletou, que ele fique impossibilitado do exercício de um cargo público, ele tem até, inclusive, os seus direitos políticos cassados. Então, assim, são graves as penas da lei de improbidade administrativa, que essas penalidades, essas sanções, elas decorrem do ponto de vista da esfera civil. E ainda tem também a esfera penal. Nós temos hoje mais de 30 tipos no Código Penal que dizem respeito exatamente aos crimes contra a administração pública, os crimes contra a administração direta e indireta, os crimes contra a administração da própria justiça, crimes relacionados também à administração, a entidades internacionais que atuam no país. Então, assim, no aspecto administrativo disciplinar, nós temos os processos administrativos disciplinares e a legislação específica. Cada servidor público tem uma legislação específica. O servidor público federal tem o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. No Estado da Bahia tem o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da Bahia com as suas infrações específicas e também no âmbito dos municípios. No âmbito civil, a lei de improbidade administrativa e no Código Penal uma série de tipos que também envolvem crimes relacionados à administração pública e outras legislações esparsas também, a exemplo da lei de licitações. No que diz respeito à punição do corrupto, ela tem evoluído nos últimos anos? Tem evoluído. Muito embora a gente tenha se deparado com alguns episódios, casos específicos de corrupção, e muitas vezes, quando a gente se depara com essas notícias de jornal, a gente tem uma sensação de impunidade. Na verdade, é que a gente vem crescendo no nosso país, os processos, as ações de improbidade, as ações penais relacionadas aos crimes de corrupção. E na esfera administrativa, apenas a título de exemplo, nos últimos 10 anos, a Controladoria Geral da União demitiu mais de 5 mil servidores públicos federais, pelas mais diversas ilicitudes. Então, assim,
Os dados de punição, muitas vezes, não vêm à tona e essa sensação de impunidade, ela toma conta da sociedade. Mas nós vivenciamos um período, uma crescente enorme, inclusive de poder nas atribuições das instituições de controle. Então, hoje nós temos um TCU bastante forte. Hoje nós temos o Ministério Público Federal bastante forte, a Polícia Federal também com um poder de investigação bastante eficiente. E nós temos também o COAF, que faz essa fiscalização acerca das movimentações financeiras. A gente tem que saber diferenciar o controle externo do controle interno. Esses órgãos que eu falei, eles exercem uma função externa. Mas nós temos também internamente as controladorias, as corregedorias internas de cada um dos governos, que vêm sendo dotadas também de mecanismos bastante interessantes no combate à corrupção. A CGU é um dos grandes exemplos do nosso país. A CGU lançou agora, por exemplo, um programa chamado Brasil da Transparência. Brasil Transparência. Transparência Brasil. Esse programa, ele faz um acompanhamento dos mecanismos de transparência de cada um dos entes federativos, dos municípios e dos estados, para acompanhar como tem sido o cumprimento da Lei de Acesso à Informação, da Lei de Transparência, do princípio da transparência dos atos administrativos. E ela faz um ranking, quais são os melhores municípios, quais são os municípios que têm todos os seus dados financeiros, administrativos, expostos no seu portal da internet, por exemplo. Então, através desse ranking, você pode perceber que tem diversos municípios brasileiros que têm lá a nota 0. Tem outros municípios que têm uma nota bastante elevada, que conseguem colocar os dados mais importantes para a população fiscalizar o ato do dia a dia, do cotidiano. Muitas vezes o cidadão ele quer saber como é que aquela escola que está sendo construída no bairro dele, quais foram os recursos que foram destinados àquela obra específica. Ele quer saber de que forma ele pode fiscalizar. Você tem a obrigação de que as placas na frente das obras, elas contenham os dados necessários para o acompanhamento por parte do cidadão e tem também os dados nos portais de transparência daquele município, daquele estado, que vai lhe dizer quais foram os recursos, qual foi a empresa contratada, qual foi o mecanismo de licitação que foi utilizado, e o cidadão pode ir lá fiscalizar a obra da sua rua, do seu bairro, como também todos os recursos do próprio município ou do próprio estado. O brasileiro está preparado para o combate efetivo, para cobrar que os seus representantes não cometam atos de corrupção, já que ele próprio acaba cometendo pequenos atos de corrupção no dia a dia e por vezes nem percebe? Como diria Gandhi, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então, para que você possa exercer um combate de fiscalização, aliás, uma fiscalização visando coibir ato de corrupção, você não precisa ser um santo. Mas nós precisamos, para fazer a mudança dessa cultura, digamos, que propicia atos de corrupção, a gente precisa refletir um pouco sobre qual é o nosso papel dentro da nossa sociedade. Furar uma fila, desrespeitar uma mulher que esteja grávida ao não se levantar do assento no ônibus, são pequenos atos que demonstram um pouco o interesse individual acima do interesse coletivo. Então, isso, como eu disse no início da nossa entrevista, essa individualização de coisas coletivas é a origem de um ato de privatização do dinheiro público, do ato de corrupção. Então, mas isso não pode obstar que a gente faça um esforço comum e coletivo para coibir que esses atos, primordialmente aqueles atos grandiosos que retiram das políticas públicas, do serviço público, grandes quantias financeiras, porque esses atos, de fato, são muito mais nefastos, a gente não precisa que o cidadão seja um santo, seja uma pessoa sem nenhum aspecto negativo, para que faça essa cobrança. Até porque o comportamento coletivo, o comportamento maior, o comportamento melhor, ele acaba influenciando em todas as áreas sociais, incluindo aí as áreas que tratam da fiscalização do dinheiro público. Quais os órgãos hoje em dia estão envolvidos efetivamente nesse combate à corrupção? Olha, nós temos os órgãos institucionais, os órgãos do Estado, que seriam divididos entre controle externo e controle interno. A própria administração pública, o próprio governo, digamos assim, para ficar de uma maneira mais fácil, o próprio governo tem que se autofiscalizar. Então, por exemplo, um ministro de Estado, ele precisa estabelecer regras internas, administrativas, dentro do seu próprio ministério, que possa coibir que um servidor público lotado naquele ministério cometa erros. No âmbito federal, como eu disse anteriormente, nós temos a CGU,
Controladoria Geral da União. Ela faz uma série de determinações, de normas internas que vão coibir a corrupção internamente no governo federal. Nós temos também as controladorias estaduais e municipais, a depender de qual seja o governo, qual seja o ente federativo. Externamente, nós temos o TCU, que é um órgão que atua junto com o próprio Poder Legislativo. O Poder Legislativo, ou seja, o Congresso Nacional, Senado e Câmara, tem essa função de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Nós temos o Ministério Público Federal, que seria um órgão independente também, que tem essa função constitucional de proteger o patrimônio público. Nós temos a própria Polícia Federal. Nós temos uma série de entidades e instituições que têm como atribuição explícita o combate à corrupção. Só que esse combate à corrupção, ele não necessita apenas das instituições do próprio Estado, da própria administração pública. Nós temos a sociedade civil organizada, movimentos sociais, a CNBB, o Movimento de Combate à Corrupção, e eu diria que como um dos principais dirigentes da sociedade civil organizada, nós temos a Ordem dos Advogados do Brasil, que já tem um plano de combate à corrupção, que existe um sistema de combate à corrupção. Diversas seccionais já vêm estabelecendo, inclusive, comissões específicas de combate à corrupção, que não tem atribuição de lidar com casos concretos, com casos específicos, mas que vai lidar com o debate acerca do sistema de combate à corrupção. Então, essas reflexões dos movimentos sociais, da sociedade civil organizada e também do cidadão individualmente falando, um cidadão que decida, apenas a título de exemplo, fazer uma fiscalização no seu município. Vamos pegar um município lá com 30 mil, 40 mil habitantes. Um cidadão que invista parte do seu tempo, olhando o portal de transparência, indo no portal de transparência do governo federal, verificando quais os recursos que foram enviados para o município. Esse cidadão pode trazer um monte de problema para o administrador corrupto. Porque dados específicos e objetivos, muitas vezes nos municípios, eles servem para desmantelar todo um esquema de corrupção que é feito muitas vezes de forma amadora. É o ilícito cometido às claras, na superfície. Basta apenas alguém inteligente, interessado, para fiscalizar as finanças do seu município, para que diversos problemas possam ser causados aos corruptos e aos corruptores. De que forma? O senhor elencou uma série de instituições que lutam no combate, que estão envolvidas aí diretamente no combate à corrupção. Mas o Ministério Público o nome do Ministério Público, essa instituição, está em todos os casos de corrupção, né? De que forma prática o Ministério Público ajuda nesse combate? Como ele age? Olha, o Ministério Público, o TCU, a Polícia Federal, são 3 órgãos que eu vou apenas limitar a minha análise acerca desses 3 órgãos, que eles atuam basicamente de uma forma igual. Eles recebem uma determinada denúncia, essa denúncia ela pode ser feita pelos mais diferentes meios, mecanismos. Muitos desses órgãos, seja o Ministério Público Estadual, seja o Ministério Público Federal, eles estabelecem espaços pela própria internet que você possa fazer essa comunicação. A Polícia Federal também já tem alguns mecanismos assim. Você vai fazer uma comunicação a esses órgãos e, a partir da sua comunicação, da sua informação, eles vão dar início a uma investigação. O ideal é que a pessoa se identifique todos os dados. Isso pode ser feito por e-mail, isso pode ser feito por fax, isso pode ser feito pelo mecanismo mais usual, que é você escrever uma carta com as informações, uma carta simples, uma folha de papel, pode ser no computador, pode ser à mão, você vai lá e protocola nesses órgãos, que a depender dos dados que existam ali naquela denúncia, eles vão passar a investigar. Né? Outros órgãos que também funcionam de forma bastante parecida em âmbito estadual e âmbito municipal. Existe o Ministério Público Estadual, que ele vai atuar na fiscalização dos municípios e dos estados, e existem também os tribunais de conta de cada um dos estados, e também em alguns estados existem tribunais de contas atuando especificamente para os municípios. E a Polícia Civil, que também tem a responsabilidade de investigar esses crimes quando se trata de administração pública municipal ou administração pública estadual. O cidadão, ele tem um poder, né, como a nossa própria Constituição fala. O poder emana do povo, o poder também da fiscalização emana do povo. É pertencente às organizações sociais, mas também ao próprio cidadão, individualmente outorgado a ele esse poder de fiscalização do dinheiro público. Eu diria que a corrupção não é o maior problema do nosso país. O maior problema do nosso país é, de fato, a desigualdade social.
Mas a corrupção, ela retira possibilidades da prestação de um serviço público maior, melhor, mais eficiente e, nessa condição, prejudica a população. Então, é um dos grandes problemas que nós temos e cabe ao cidadão individualmente, às organizações, às entidades sociais e também ao poder público lutar para que esse dinheiro que pertence ao povo, que pertence ao coletivo, não vá para o ente privado, não vá para alguém individualmente considerado. Rapidamente, para a gente encerrar, o que ainda falta para o combate efetivo da corrupção no Brasil e qual a perspectiva para o futuro? Eu diria que o que falta hoje são basicamente instrumentos para que a gente coloque em prática diversas ideias, diversas posturas, diversas atividades dos próprios governos para o combate à corrupção. Falta estrutura para que as nossas legislações sejam de fato executadas da forma como elas foram criadas e, primordialmente, compreender que o particular também tem uma função no combate à corrupção. Não só não cometendo os atos de corrupção, como também criando mecanismos internos nas empresas, por exemplo, para que essa corrupção não venha a existir na nossa prática. Tá ótimo, doutor. Eu conversei aqui com o Antônio Rodrigo Machado, que é advogado, e conversou com a gente a respeito do combate efetivo à corrupção. Obrigada pela participação no Perspectiva. Eu que agradeço.